Quando você diariamente entra pela sua cozinha e quando vem alguma visita na sua casa, você recebe pela porta da sala, você está inconscientemente dizendo aqui: essas pessoas que eu estou recebendo são mais importantes do que eu. Ontem eu estava orientando uma aluna minha. E aí ela perguntou assim, ela assistiu uma aula de aplicação do Baguá, e aí numa dessas aulas eu explico que a entrada da casa tem que ser a entrada principal, aquela que foi projetada para ser a escola, para ser a porta principal, né? Que geralmente é a da sala. Esse aí sempre gera um bafafá quando eu falo, né? Eu falo, não entre pela cozinha. Tem muita gente que tem duas portas, tem a porta da sala e tem a porta da cozinha. E acaba sempre por comodidade, porque é mais fácil, por costume, entrando pela porta da cozinha, tá? Só que acontece o quê? A porta da sala foi projetada para ser a porta principal da casa. Tanto que, geralmente, essas pessoas, elas entram pela cozinha. Mas quando vai alguém visitar a casa delas, elas recebem a pessoa pela porta da sala, não recebem pela cozinha. Eu lembro muito nitidamente disso da casa da minha avó. Na época que a minha avó morava em Curitiba, ela tinha uma casa e ela tinha duas portas. Tinha a porta da cozinha e tinha a porta da sala. A gente sempre entrava pela porta da cozinha na casa dela, né? Eu morava uma época nos fundos da casa da minha avó. Então, sempre que a gente ia na casa da minha avó, a porta da sala, ela sempre ficava trancada, nem ficava aberta. E aí a gente entrava sempre pela cozinha, porque era realmente muito mais fácil, já era o acesso da garagem ali, né? Então era muito mais fácil. E só que sempre que a gente ia receber alguém, né? Uma visita, um parente, alguém, né? Que veio visitar a minha avó, as amigas dela, as comadres da minha avó, ela sempre recebia pela porta da sala. Então, o que essa ideia, e eu sempre oriento para vocês que o ideal é que você entre na sua casa pela porta da sala, pela porta principal. Óbvio, se você tem as duas situações. Se você só tem a porta da cozinha, entra pela porta da cozinha, né? É óbvio, né? Então, não é, ai meu Deus, Bruno, eu só tenho a porta da cozinha. E agora? Entra pela porta da cozinha, tá respondido. O que não tem solução não é um problema, tá? Então, se só tem a porta da cozinha, entra pela porta da cozinha. Agora, se você tem a porta da cozinha e a porta da sala, o ideal é que você entre pela porta da sala. Por quê? Porque a porta da sala, ela foi projetada para ser a porta principal, para ser a porta para receber as pessoas. Quando você diariamente entra pela sua cozinha e quando vem alguma visita na sua casa, você recebe pela porta da sala, você está inconscientemente dizendo aqui: essas pessoas que eu estou recebendo são mais importantes do que eu. Elas merecem um tratamento mais VIP do que eu. Elas merecem ser melhor recebidas na minha casa do que eu. Eu entro pela porta de serviço. A porta da cozinha, a conotação dela é ser uma porta de serviço, para facilitar quando você entra do mercado, quando você chega ali, né? Mas não para ser a porta principal. Então, quando você dá essa diferenciação, você diariamente entra pela porta de serviço e recebe as tuas visitas, as outras pessoas pela porta principal da sala, você está dizendo que as outras pessoas são mais importantes que vocês. Elas merecem um tratamento melhor do que você. E na sua casa, você tem que ser a pessoa mais importante da sua casa. Você tem que ser a pessoa mais importante da sua casa. Não é visita, não é os outros. Você é a pessoa mais importante da sua casa. E você tem que se colocar nessa posição. Ninguém tem que te falar isso para vocês. Eu só estou avisando. Mas vocês têm que se colocar nessa posição. Vou receber pessoas? Gosto dessas pessoas? Quero receber bem? Sim, mas eu sou a pessoa mais importante dessa casa. Eu que moro aqui, eu que sou influenciada por essas energias, então eu mereço ser muito bem recebida cada vez que eu entro aqui. Cada vez que eu entro aqui, eu tenho que me sentir sendo bem-vinda pela minha casa, sendo recebida pela minha casa. Minha casa está feliz de me ter de volta aqui nesse ambiente, entendeu? Então é essa conotação.
tá? Por que eu estou explicando tudo isso da porta de entrada? Porque essa minha aluna, como muitas outras pessoas que eu já respondi, já atendi, várias alunas, várias pessoas das redes sociais também, tem 2 portas e tem muita dificuldade. Ah, Bruna, mas é muito mais difícil entrar pela porta de entrada. Ah, é muito mais fácil a da cozinha. Eu saio do carro, já estou aqui na da cozinha, não faz sentido eu dar a volta na casa para entrar pela porta principal. E eu sempre oriento o seguinte, olha, essa é a situação. A conotação é essa. A porta da cozinha foi projetada para ser uma porta de serviço, para facilitar. Não tem problema, quando você chega do mercado, você não vai dar a volta na casa inteira para ir na cozinha. Aí, realmente, você descarrega o carro ali já na cozinha. Mas a ideia da porta principal é para você demonstrar que você é a pessoa mais importante da sua casa. E o que acontece? O jeito como você faz uma coisa é o jeito como você faz todas as outras coisas da sua vida. Então, se você está demonstrando, através desse ato de entrar pela porta de serviço, que você não é a pessoa mais importante da sua casa, isso vai se refletir para todas as áreas da sua vida. Você não vai ser a pessoa mais importante do seu relacionamento, você não vai ser a pessoa mais importante da sua família, você não vai ser a pessoa mais importante do teu trabalho, você não vai ser a pessoa mais importante da sua empresa, você não vai ser a pessoa mais importante da sua autoestima, e aí você vai começar a priorizar os problemas dos outros, as situações dos outros, os compromissos dos outros, as vontades dos outros, as prioridades dos outros, e aí você vive em função dos outros, você vive para servir os outros, você vive, né? É sempre você em segundo plano, é você se colocando em segundo plano. Porque, inconscientemente, lá na sua casa, você já está se colocando em segundo plano. Porque você não liga de você entrar pela porta de serviço. Mas se vem uma visita, eles têm que entrar pela porta principal, porque eles merecem esse tratamento. Eles merecem entrar pelo lugar mais bonito da tua casa. Mas você não, né? Então, é isso, né? Só que eu sei que é um processo. A pessoa está lá há 10 anos entrando pela porta da cozinha. De fato, é muito mais prático, muito mais fácil. Então, o que eu sempre gosto de fazer? Orientar, igual eu orientei para essa minha aluna. Faz o seguinte, você entendeu agora o contexto, qual que é o contexto de entrar pela porta da sala e entrar pela porta da cozinha. Você já está ciente de uma coisa que você não estava. Começa a observar. Se está te incomodando, você só ser útil para os outros, você sempre ficar à mercê dos outros. Se isso é uma coisa que te incomoda, começa a levar em consideração mudar o hábito e entrar pela porta da sala, né? Se colocar nessa posição de primeiro lugar, de prioridade. Se não é uma coisa que te incomoda, continua fazendo do jeito que você tá, né? As situações na nossa casa nos influenciam de maneiras diferentes e intensidades diferentes. Eu sempre falo para vocês, por exemplo, as vigas geram opressão, né? Então, por exemplo, se eu trabalho aqui nessa mesa, sentada aqui nessa cadeira, e em cima de mim tem uma viga, o que acontece? A viga, ela é aquela parte que sustenta o telhado ou o andar de cima da casa, né? Então é muita opressão, ela tá ali segurando muito peso. E aí, quando a gente fica muito tempo, tipo mais de 1 hora embaixo de uma viga, essa opressão começa a afetar a gente. E aí a pessoa que está ali embaixo começa a tender a se sentir com enxaqueca, com dor nos ombros, porque ela está sustentando toda essa opressão. Só que a pessoa que já tem tendência a ter enxaqueca vai sentir muito mais os efeitos disso do que uma pessoa que não tem tendência a ter enxaqueca. Por exemplo, eu sou uma pessoa que dificilmente tem enxaqueca. Mas a Bárbara, minha namorada, ela tem muita facilidade de ter enxaqueca. Então, a gente já passou por situações assim, de ficar embaixo de viga, eu não senti nada e ela quase morrer de dor de cabeça, ter que ficar tomando remédio, né? Então, a energia afeta as pessoas de diferentes maneiras. Por isso que eu sempre gosto de explicar a situação como um todo, o porquê sim e o porquê não. Vocês entenderam agora a situação da porta. Então, entrar pela porta da cozinha pode afetar de diferentes maneiras e em diferentes intensidades a Cleusa, o Emerson, a Patrícia. Às vezes a Cleusa entra há muitos anos pela cozinha, mas ela não sente isso. Mas a Patrícia sente, realmente, que ela prioriza muito mais os outros, né? Então, as pessoas que já têm tendência a sentir alguma coisa, a situação da casa vai estar
intensificando ainda mais aquilo que a pessoa já tem tendência. Beleza?